Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé e que está em paz, perfeita paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Cristo, quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, segundo as Escrituras. Em Hebreus 10:14, afirma a palavra de Deus e diz que por uma única oferta Deus em Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Creia que este para sempre de Deus nos deu, sim, a eterna redenção, eterna justificação e eterna salvação em Cristo. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho da justiça, da fé, segundo as Escrituras, do Evangelho depois da cruz, que é o Evangelho no qual eu vivo firmado, eu vivo edificado para a glória de Deus. Vamos para mais um tema e ainda falar a respeito do verdadeiro batismo, que não é em águas, segundo as Escrituras, e sim é no Espírito Santo e pelo próprio Cristo. O verdadeiro batismo, segundo as Escrituras, não pode ser realizado por homem nenhum, ainda que nos dias de hoje, dias de apostasia, como afirma as Escrituras, muitos estão no engano do anticristo e estão em desobediência a Cristo e a sua palavra. Nós vimos no tema anterior que João Batista, o último profeta da lei, em Mateus 3:11, afirmou e disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu, cuja sandália eu não sou digno de levar. Ele, se referindo a Cristo, vos batizará com Espírito e com o fogo. Deixou ali bem claro que o batismo em água realizado por João teve um limite, ou teve uma manifestação dentro ainda da antiga aliança. E que o verdadeiro batismo, que seria e é realizado somente por Cristo, alcançaria todos os seus eleitos, judeus e gentios. A palavra deixa bem claro que depois da morte e ressurreição de Cristo, um novo e único batismo estaria para se manifestar. E a palavra deixa bem claro que Cristo, já ressuscitado, ali em Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, disse-lhe Jesus à sua igreja, aos seus discípulos, e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E ali nós vimos que a palavra águas não aparece, porque ali já é Cristo ressuscitado que está falando. Não é mais o Cristo da carne. E a palavra diz no livro de João que os discípulos, antes da cruz, batizavam, mas Jesus não batizava ninguém, porque o batismo único e exclusivo com o Espírito e com fogo viria através do Cristo
ressuscitado, depois dele mesmo ter pago o preço pelos nossos pecados e pelos pecados dos judeus eleitos. Então, Giselmo, a palavra deixa bem claro que a ordem do Senhor Jesus foi: ide e pregai o evangelho, e não autorizou ninguém a batizar, nem mesmo os apóstolos, nem mesmo os apóstolos depois da ressurreição e com a chegada do apóstolo São Paulo. Esta palavra dada por intermédio do último profeta da lei, João, que manifesta que o batismo de Cristo, ele vem à vida dos eleitos de Deus quando estes ouvem o verdadeiro evangelho por aqueles anunciados quais Deus os envia. Em João capítulo 3,34 está escrito que o enviado de Deus prega ou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, Giselmo, a ordem é para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria, ou seja, não baseada na falsa teologia que diz que o homem tem livre-arbítrio e tem o poder de rejeitar ou aceitar a Jesus Cristo. As Escrituras diz que não, que o ouvir, todos podem ouvir, só que para a salvação é os que crê. A palavra deixa bem claro em Marcos, né? Que nós acabamos aqui de citar, Marcos 16, 15 e 16. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Então, Giselmo, se a palavra batismo com água não está mais, depois da chegada de Paulo, ordenado a ninguém. Ninguém pode, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem profeta, ninguém pode batizar ninguém em água. E quem faz isto está em desobediência a Cristo e em desobediência ao último profeta da lei, João Batista. Giselmo, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17, que Paulo, o principal apóstolo e pregador deste evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, ele mesmo afirma e diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para o que? Pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria, para que não se anule a cruz de Cristo. O batismo com água é uma desobediência e anula a cruz de Cristo, segundo as Escrituras. E este batismo, ele é dado por intermédio do próprio Cristo, quando ele mesmo envia os seus a pregar o evangelho por ele ordenado. Em Efésios, no capítulo 1, versículos 3, está escrito que diz: em quem também vós, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, Giselmo, toda esta manifestação da salvação, ela só é possível naqueles que Deus escolheu. E por que os outros ouvem e não crê? Porque há uma verdade que ninguém gosta de ouvir e falsos pregadores não gostam de pregar, que é nesta terra a existência de duas sementes: a semente da salvação e a semente da perdição, manifestada segundo o conhecimento da palavra de Deus depois da queda de Adão. São chamados filhos de Caim, filhos do diabo. A palavra deixa bem claro que o evangelho, sim, tem que ser pregado para todos, sem exceção, mas somente os eleitos por Deus, escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, sim, darão crédito à pregação, e sendo estes eleitos, recebe o selo do Espírito, como nós acabamos de citar, Efésios 1, 3. Então, Giselmo,
Há um tempo para isto? Ou é o tempo gerado pelo homem, o homem que diz, com a ameaça que diz, aceita Jesus Cristo para não ir para o inferno, porque se você morrer, você vai para o inferno. Bom, o mistério da palavra de Deus deixa bem claro que os verdadeiros eleitos de Deus, sim, os verdadeiros eleitos de Deus, não vai entrar em juízo. Não vai entrar em juízo, não. Que a palavra deixa bem claro que Cristo pagou um único preço por todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. O grande problema é que mesmo salvos, alguns não desfrutam da cruz, como Paulo diz, porque tem em suas vidas anulado o poder da cruz de Cristo. Ouvindo doutrinas várias e estranhas, ouvindo falsos pregadores de pregadores com outro evangelho, pregando um outro Jesus e debaixo de manifestações de outros espíritos que a Bíblia chama espíritos enganadores com ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, Giselmo, os eleitos de Deus têm como rejeitar o dia da sua salvação e dizer, não, eu não quero, não aceito Jesus, eu não quero ser salvo, eu vou para o inferno. Tem como isto acontecer, Gisele? Não. A palavra em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 1 a 3, deixa bem claro que o eleito de Deus tem o tempo de Deus predestinado para ouvir o verdadeiro evangelho da sua salvação, nele crer e ser selado com o Santo Espírito da promessa. Vamos lá? Diz assim a palavra, 2 Coríntios capítulo 6, 1 a 3, que diz, e nós, na qualidade de cooperadores com Cristo, com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia de quê? Da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalos em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, a palavra deixa bem claro que alguns estão dando motivo de escândalos aí, né? Nós temos visto e ouvido aí o que tem feito o povo de Deus, que se diz crente, totalmente contrário ao evangelho da justiça da fé, totalmente o contrário da total dependência de Deus, e se mete com obra de sacrifício. Estes, diz a palavra, é porque não conhecem a verdade, estão eleitos de Deus e vivem um evangelho que não é o evangelho da justiça da fé, e vive evangelhos segundo os homens que começou errado na vida deles, com livre-arbítrio e se batizando em água, tendo anulação da cruz de Cristo na vida deles. Não tem anulação da salvação, porque a salvação não é dada ao homem por ele aceitar ou querer ser salvo, mas que deu em Cristo antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. E tem o tempo da oportunidade, o tempo, o dia da salvação por Deus preparada, que quando esta pregação chega a ele, a palavra diz que eis aí o tempo da oportunidade, eis aí o dia da sua salvação. Então, neste dia, o verdadeiro eleito ouve o verdadeiro evangelho por aqueles enviados por Deus, é o dia da oportunidade dele, é o dia da salvação dele. Ele ouve, ele crê, ele é selado com o Santo Espírito da promessa. Fique atento, que no próximo tema nós vamos ver o que é este batismo e qual o poder deste batismo na vida dos salvos,
como viver e desfrutar deste poderoso evangelho da justiça, da fé do Cristo ressuscitado, o evangelho depois da cruz. Fica atento, igreja de Cristo, graça e paz.